Vamos ler comigo Gênesis capítulo 40. Gênesis 40, verso 12. Quem achou? Gênesis capítulo 40, verso 12. Já está aí no telão, olha que rápido. Então vamos lá. Nós vamos ler o 12 até o 14 e depois a gente pula para o 20, combinado? Disse-lhe José, só para você entender, o José era aquele cara que tudo na vida dava errado para ele. O José que nós estamos lendo aqui não é o José que era o marido da Maria. O José que nós estamos lendo aqui era o José do Egito. Era o José que tinha sido vendido pelos irmãos. Era o José que tinha ido ser escravo. Era o José que foi odiado só porque tinha um sonho. Era o José que parece que quanto mais para frente ele queria andar, parece que mais para trás a vida dele andava. Está entendendo? Essa é a história. O José que nós estamos lendo aqui agora, nesse momento, é o José que tinha uma promessa. Quantos aqui tem uma promessa? Não faz barulho, só levanta a mão para eu saber. Mas a realidade dele era exatamente o contrário da promessa. A realidade que ele vivia não tinha nada a ver com a promessa. Nesse momento que nós vamos ler aqui, para você ter uma ideia, nesse momento que nós vamos ler aqui, sabe onde ele está? Ele está preso. Por que, bispo? Mereceu. Não, ele está preso injustamente. Então a realidade dele não tinha nada a ver com a promessa dele. Aí nós vamos começar a ler o que está acontecendo aqui agora na vida dele. Ele está dizendo o seguinte: disse-lhe José, ele tinha um dom. Qual era o dom dele? Ele sabia interpretar sonho. Tinha uns meninos presos com ele lá, e ele foi interpretar o sonho desses meninos. Quem está comigo até aqui, diga eu estou. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Olha o que o José está falando para aquele presidiário. O José está falando assim para ele, ó: Deus vai te dar de volta o que é teu. Você vai voltar a ser copeiro do rei. Sabe o que era um copeiro do rei? Era um dos cargos de maior confiança que o rei tinha. O copeiro do rei, ao contrário do que muita gente pensa, que era tipo um garçom do rei ali. Não! O copeiro do rei era alguém que o rei confiava demais. Porque o copeiro do rei era responsável, por exemplo, de experimentar alguma coisa que o rei ia comer, para saber que não estava envenenado. Então tinha que ser alguém que o rei confiava muito. E José estava dizendo assim, ó, para ele: daqui 3 dias, o rei vai te chamar de volta, e você vai voltar a ocupar o lugar que era teu. Daqui 3 dias, você volta a ser alguém da confiança do rei. Agora, para comigo aqui um pouco e observa uma coisa. Esse José, durante toda a Bíblia e toda a história dele, nós já estamos no capítulo 40, a história começa dele lá pelo 37. Durante toda a história dele, você nunca vai ver ele pedindo nada para ninguém. Os irmãos dele estão lançando ele dentro de um poço, ele não pede para os irmãos não fazerem aquilo. Ele está sendo vendido como escravo, ele não pede para não fazerem aquilo com ele. Ele está sofrendo, escravizado dentro da casa de alguém, ele não pede para sair. A mulher do Potifar, que era o patrão, mente, tenta agarrar ele. Por isso que ele vai preso. Para você que não conhece a história,
e ele não pede para ela dizer a verdade. A história inteira, você não vê José abrindo a boca para pedir nada para ninguém. Ele não diz para a esposa do Potifar: conta a verdade aí para ele. Não, ele não pede nada, nunca, em nenhum momento da história. Vão colocar ele numa prisão, e ele não pede para não colocarem. Só que o tempo passa, ele está ali preso. Eu vou dizer como eu interpretei, tá? Eu acho que aquele era um último suspiro de esperança dele. Eu acho que naquele momento, quando José vai trazer a revelação do sonho para aquele copeiro, acho que ele dá um suspiro de esperança assim. Aí ele vai olhar no verso 14 e ele faz um pedido. Pela primeira vez ele pede alguma coisa. Pela primeira vez ele pede alguma coisa. Olha o que ele pede. Ele olha para o homem e diz assim: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tira-me dessa prisão. Irmão, é a primeira vez na história do José que ele está se humilhando, pedindo alguma coisa para alguém. É a primeira vez na história do José que talvez ele mostre aqui um pouquinho de desespero, que talvez ele mostre aqui um pouquinho de agonia, falando: olha, pelo amor de Deus, deixa eu te pedir uma coisa. Daqui a 3 dias você vai estar lá com o faraó. Lembra de mim. Lembra de mim, pelo amor de Deus, lembra de mim. E me tira daqui. Mas vamos ler o verso 23 todos juntos. Eu vou deixar você ler. O verso 23 vai dizer assim: 1, 2, 3 e já. Ah, que coisa ruim, né? Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Fala: Jesus, fala comigo. Há tanta gente se sentindo esquecida. Há tanta gente que entrou hoje aqui. Talvez você olhe e fale: Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Quando Deus estava me dando essa palavra para o último domingo do mês das causas impossíveis, Deus estava falando comigo desse momento da vida de José. E Deus estava dizendo: o copeiro esqueceu dele. Tem gente que entrou hoje aqui e você está se sentindo tão esquecido, tão esquecida. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar hoje. Fala conosco, Senhor. Essa é a tua palavra, Pai. Essa noite é tua. Oh Deus, já tão forte é a tua presença aqui. Já tão forte é a tua manifestação aqui. Fala com cada filho teu que entrou nesse lugar. Coloca na minha boca a tua palavra, a palavra que vem do céu, a palavra que vem do teu trono, meu Pai. Fala a cada coração. Posso te ensinar uma oração, irmão? Põe a mão no teu coração agora e pede para Deus falar com você, como se só você e Ele estivesse aqui. Pede isso para Ele. Fala: Senhor, fala comigo, como se só eu e o Senhor estivéssemos aqui. Pede para Ele. Pede para Ele. Fala: Deus, fala comigo, como se só eu e o Senhor estivéssemos aqui. Fala conosco, meu Pai. Fala com o teu filho, e nós te daremos honra, te daremos glória e louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dEle, aleluia. Dê glória a Deus também, se souber assoviar, assovia. Eu quero começar essa noite declarando algo do céu sobre a tua vida. Ser esquecido por alguém não anula o que Deus tem preparado para a tua vida.
Eu começo essa noite profetizando algo do céu sobre a tua vida, ainda que tenham te esquecido, como aquele copeiro esqueceu José. Quer uma boa notícia? Então recebe o recado de Deus para a tua vida hoje. Deus só te trouxe aqui hoje para dizer algo a você. Ainda que todos tenham te esquecido, Deus não te esqueceu. Recebe na tua vida. Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Sabe como é que uma pessoa se sente esquecida? Ela se sente esquecida quando a sensação que ela tem é que ela é invisível, sabe? A sensação que ela tem é que ninguém nota ela, é que ninguém vê ela. É muito ruim viver assim, irmão. Ela se sente esquecida porque, sem ela perceber, ela começa a sempre se comparar com o outro. Então é como se eu liberasse uma palavra profética. Esse é o mês das causas impossíveis. E aí você dissesse, então, fulano de tal pode até viver causas impossíveis, eu não vivo. Na vida do outro pode até acontecer, na minha não acontece. Então ele começa sempre a comparar a história dele com a história de alguém. Ele começa, por se sentir esquecido, ser tomado por um desânimo silencioso, sabe? É um desânimo que ele não sabe de onde vem. É como se por fora eu continuasse com tudo funcionando, mas a verdade é que por dentro eu já comecei a desistir faz tempo. A verdade é que por dentro eu já comecei a deixar de acreditar faz tempo. E aí a gente entra numa grande mentira de Satanás, que é qual? É questionar o poder de Deus. É questionar se Deus realmente faz. É questionar se realmente essa promessa que eu tenho, será que é de Deus mesmo? Será que Deus tem isso preparado para a minha vida mesmo? Será que eu poderia viver isso mesmo? Afinal de contas, já há tantos anos e toda esperança que eu tive foi frustrada. É como se literalmente todos tivessem se esquecido de mim. Só que hoje Deus está dizendo, o dia da tua maior incompreensão, o dia que você olhar e falar assim, bispo, eu tenho certeza, esqueceram. O Deus que é poderoso te trouxe aqui para dizer, se eu tivesse te esquecido, eu não tinha feito você estar aqui bem hoje à noite. Se eu tivesse te esquecido, eu não tinha feito você estar ouvindo essa palavra bem agora. Eu não te esqueci, eu me lembro de você, e ainda que a tua história tenha tudo para parecer a história de alguém que Deus esqueceu, Ele está dizendo para você, prepare-se para se surpreender. Existe uma história de um palestrante muito famoso no Brasil, o nome dele é Nicolas. Eu tenho inclusive um sonho e um desejo de trazê-lo aqui na cabana, já até tentamos muitas vezes, mas a agenda dele é mundial. O nome dele é Nick Vujicic, para você que quer pesquisar depois sobre ele. E ele é um menino que desde pequeno tinha uma sensação muito clara: eu fui esquecido por Deus. Com certeza não tem propósito para mim. Por quê? Porque o Nick nasceu sem os braços e sem as pernas. Ele não tem nem os braços e nem as pernas. Então ele sofreu bullying, ele sofreu rejeição. Quando você vai ler a biografia dele, ele conta que na adolescência chegou a tentar tirar a própria vida, porque na mente dele era simples: se Deus não me deu nem o básico, se Deus não me deu nem braço e nem perna, certamente uma coisa é óbvia: Deus esqueceu de mim. Se Deus não me deu nem o básico para sobreviver, é algo muito claro: eu devo ter sido esquecido por Deus. Mas algo começa a mudar.
O que começa a mudar, bispo? Começa a nascer o braço dele, a perna dele? Não. Ele começa a entender que mesmo sem ver sentido naquilo, Deus não erra na sua criação. E ele começa devagar a começar a entender o propósito de Deus na vida dele. E ele começa a falar com uma pessoa, depois com duas pessoas, depois ele começa a palestrar na escola. Hoje ele fala com milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. O menino que achava que era esquecido por Deus se tornou agora a resposta para uma geração inteira. E eu vim aqui hoje profetizar algo sobre a tua vida. Aquilo que parecia para você ser uma prova de abandono, pode ser que seja exatamente a plataforma que Deus use para cumprir o propósito dele na tua vida. Eu vim aqui profetizar sobre a tua vida hoje, que aquilo que você entrou aqui dizendo, eu não tenho, porque Deus me esqueceu, prepara o teu coração, porque pode ser que exatamente aí seja o lugar em que Deus te prove que Ele não te esqueceu. Leia comigo Isaías 49:15. Isaías 49:15. Leia forte no teu lugar, por favor. 1, 2, 3 e já. Vai lá. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Deus não vai esquecer de você. Deus não vai esquecer de você. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Ele está dizendo, eu não me esquecerei de você. Eu tenho uma palavra para você hoje, irmão. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus falou, Ele não vai deixar de realizar. Se Deus prometeu, Ele não volta atrás. Ele é Deus de aliança. Ele não muda a aliança dEle. Ele não esquece da aliança dEle. O problema é que, como nós estamos numa geração muito esquecida, a gente acha que Deus também é assim e que Deus esquece. Vou fazer uma pergunta e você só responde se for verdade, tá bom? Quem aqui anda meio voado da cabeça, vai fazer uma coisa e esquece? Levanta bem alto a mão para o céu. Ah, não é você que tem tudo isso, não. Eu falo que nós somos tudo farinha do mesmo saco, nós estamos mais críticos que tudo que você imaginar. Uma multidão dessa, pensei que ia ter 10 mãos levantadas só. Quem aqui já foi da sua casa num cômodo para pegar uma coisa no outro cômodo e chegou no outro cômodo e esqueceu o que você estava fazendo no outro cômodo? Levanta bem alto a mão para o céu. Vê se quem está perto de você está com a mão levantada e ora por ele, fala assim, tem misericórdia dele, Senhor. Ele está com problema sério, Senhor. Eu vou falar pior agora. Quem aqui já pegou o celular para mandar um WhatsApp para alguém e quando pegou o celular não lembrava para quem que ia mandar o WhatsApp? Levanta bem. Ah, não. Sangue de Jesus tem poder. Até você, pastora Márcia. Então não tem mais jeito para a humanidade mesmo. Você está esquecendo. É a pior de todas, está falando. Então, não é possível. Quem aqui já esqueceu data importante? Levanta a mão para o céu. Só os homens de mão levantada. Deixa eu ajudar você. Levanta a tua mão. Quem é homem esqueceu de data importante? Aleluia. Que Deus te perdoe, porque tua mulher não vai te perdoar. Pronto, já liberei a palavra, já liberei. Quer que eu falo para você? Qual é a verdade de Deus? A verdade de Deus é que Deus é um Deus que não esquece. O copeiro do rei pode ter esquecido de você. As pessoas podem ter esquecido de você. Eu não me esquecerei, irmão. Eu não vou esquecer. Então qual que é o BO? Sabe qual que é o BO? É se o José tivesse virado um amargo, revoltado com o copeiro. Sabe qual era o problema? É se o José tivesse começado a viver assim. Sabe por que eu estou aqui preso ainda? Por causa daquele falso, daquele copeiro que ficou de me ajudar e não me ajudou. Sabe por que eu estou aqui? Porque aquele copeiro me traiu. Posso fazer uma pergunta para você, igreja? Quantas pessoas você conhece que vive assim?
Quantas pessoas que ficam falando, sabe por que eu estou assim? Eu estou assim por causa do fulano. Eu estou assim por causa do ciclano que não me ajudou. Sabe por que eu estou assim? Eu estou assim porque o fulano é falso. Eu estou assim porque o fulano ficou de me ajudar e não me ajudou. Eu estou assim porque o fulano podia ter feito alguma coisa por mim e não fez. Posso profetizar algo sobre a tua vida? Toda vez que alguém que poderia te ajudar não te ajuda, não é porque Deus te esqueceu, é porque Deus está dizendo para você: José, a tua história vai ser escrita, mas a honra não vai ser do copeiro, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não deixei o copeiro lembrar. Para você saber, quem lembra de você sou eu, José. Quem lembra de você sou eu, José. Irmão, todas as vezes que alguém esquecer de você, você não vai viver uma vida inteira culpando os outros. Você vai olhar para Deus e dizer: Deus, isso está acontecendo porque a tua glória vai se manifestar na minha vida. Aonde tem servo de Deus que crê no que eu estou pregando, levanta a tua mão, dá um grito no teu lugar e fala assim: eu creio, ainda que todos tenham me esquecido, a glória de Deus vai se manifestar na minha vida. Aleluia! Vai se manifestar na tua vida, irmão. Ah, bispo, tem gente que está preso no passado. Nós estamos em 2026. Você vai conversar com as pessoas, você fica desesperado de dor. Porque em 2026, você vai conversar com a pessoa e ela fala: então, sabe por que eu estou assim? Eu estou assim porque em 2005... Pensa que eu vou esquecer? Eu não vou esquecer nunca na minha vida. Em 2005, fulano fez tal coisa comigo. Coloca a mão sobre a tua cabeça e eu vou profetizar uma coisa. O que, bispo? Uma amnésia? Não, porque que pena não dá. Senão eu profetizaria mesmo. Mas o que eu vou profetizar na tua vida é uma decisão. Que decisão? De esquecer o que ficou para trás, de não ficar preso ao passado. Para você, Deus tem futuro. Chega de olhar para a tua vida hoje e achar que o problema é o que aconteceu um dia. Chega de olhar para a tua vida hoje e falar: sabe qual é o problema? O problema é que fulano abusou de mim. Sabe qual é o problema? O problema é que o fulano fez tal coisa para mim. Sabe qual é o problema? O problema é que o fulano me traiu, não me ajudou. É chegado o dia que Deus está dizendo: ei, estou limpando a tua mente, estou soltando grilhões da tua vida, estou desamarrando o que te prendia e estou liberando uma palavra para você. Tem futuro. Aleluia! Recebe! Ele é Deus. Ele é Deus, irmão. Ele é Deus, irmão. Ele é Deus. Já pensou em José? O que foi José? É que você não sabe. É que você não... Irmão, quando você chega lá em Gênesis 50, no versículo 20, você vê uma aula de José. Você vê uma aula de José falando com quem traiu ele. Você vê uma aula de José falando com quem pensou mal dele. Você vê uma aula de José falando de todo mundo. Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, o José olha para os irmãos dele. E o José fala assim para os irmãos dele. Se tiver como colocar no telão, por favor, irmão. Gênesis 50, no verso 20. Ele olha para os irmãos dele. E ele fala assim para os irmãos dele: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos.
Será que tem alguém aqui para dizer: o que Deus fez, Ele sabe o que está fazendo. O que Deus fez, Ele sabe o que está fazendo. Ele não esquece de mim. Ele não esquece de mim. Coopero me abandonou. A coisa está complicada. Esquece o que passou. Não fica preso no passado. Não fica preso no passado. Vira para quem está do teu lado e fala assim: em nome de Jesus, não fica preso no passado. Isaías 43:18. Vamos ler forte? Isaías 43:18. Não vivam no passado. Esqueçam o que se foi. Não viva no passado. Profetizo. Para você tem futuro. Para você tem futuro. Recebe. Para você tem futuro. Para você tem futuro. Perdoa quem passou na tua história. Perdoa quem passou na tua história. Perdoa o que te marcou na tua história. Deixa para trás o que ficou para trás e vai para frente. Em nome de Jesus, irmão. Vai para frente. Aleluia. Vai para frente. Vai para frente. Aleluia. Sabe quanto tempo passa com José na prisão? Passa mais de 2 anos. Eu ia falar aí, o miserável do copeiro não lembra dele, mas eu acabei de falar para você não ficar com raiva do copeiro. Passa mais de 2 anos e o copeiro não lembra dele. Diga assim no teu lugar: é que na minha vida, o meu Deus sabe a hora certa de fazer. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Vou até deixar você ler, de tão maravilhoso que é esse texto. Vou até deixar você ler, de tão maravilhoso que é esse texto. Vamos lá, Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Vai lá, pode ler, 1, 2, 3 e já. Aleluia! Não se atrasará. O tempo de Deus é perfeito. Existe um dia de Deus marcado já. Existe um dia de Deus marcado já. Sabe quando parece que não dá mais? Sabe quando você olha e fala assim: meu Deus, eu não aguento mais. Esse é o dia que Deus se levanta para dizer: eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. Se Deus falou, quem aqui tem promessa na tua vida que Deus falou? Levanta a mão. Se tem, levanta a mão. Se tem, levanta a mão. Mas está demorando. Mas está demorando. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Fala: tem, Deus falou. Deus falou. Deus falou. E aí? Oh Deus, cumprir. Se Deus falou, Ele irá cumprir. Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, irá cumprir. chega o dia em que Deus cumpre o que promete. Chega o dia quando, bispo?
não tardará e não falhará. Bate na mão de 2 ou 3 aí e fala: não tardará, não falhará, não tardará, não falhará. Bate na mão de 2 ou 3 aí, fala: não tardará, não falhará, não tardará, não falhará. Chega o dia que Deus se lembra até do que você esqueceu. Eu vou repetir que só tem um aqui e uma lá que pegou. E uma lá agora. Retardatário. Chega o dia que Deus se lembra até do que você esqueceu, meu irmão. Chega o dia que Deus responde a oração que você já nem ora mais. Chega o dia que você começa a viver milagre que você já tinha orado por ele, mas esqueceu. Mas o Deus que não esquece de você, que chega na hora perfeita, que chega no dia perfeito, fala: ei, chegou o dia e eu me lembrarei de você. Uma mulher na Bíblia chamada Raquel, estéril, sem poder dar à luz. Gênesis 30, 22. Olha que texto maravilhoso, olha que texto lindo. Gênesis 30, 22. Então, eu começo e você lê forte. Então, peraí. Ao invés de Raquel, vamos pôr nosso nome? Você topa? Então vamos. Então, trouxe do Alex. Então, Deus se lembrou dela. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui hoje? Eu vou me lembrar de você. Sabe o que Deus está dizendo hoje aqui? Deus está dizendo assim: ei, eu vou me lembrar de você. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando assim para você: ó, você nem estava lembrando mais. Eu vou me lembrar de você. Sabe aquelas orações que você nem faz mais? Ô irmão, você tem uma coisa tão forte aqui dentro de mim. Gente que está sentada aí agora, tem oração por área da tua vida que você nem faz mais. Você já levou tanta pancada, que você já nem faz mais. Você fala assim: quer saber? Vou nem fazer essa oração mais. Eu podia ficar aqui até amanhã, te contando quantas vezes Deus se lembrou de nós, até de situações que eu mesmo já tinha desistido. Só que Deus não esquece. E Deus está mandando eu liberar uma palavra. Tem portas que se abrirão na tua vida nos próximos dias, de orações que você já fez e deixou de fazer. Tem portas que Deus vai abrir sobre a tua vida, de orações que um dia você já fez e deixou de fazer. Tem um Deus te dizendo hoje aqui: eu estou me lembrando de cada oração tua. Eu me lembro de cada pedido que você já fez. Eu me lembro de cada clamor que já saiu da tua boca. Eu me lembro de cada oração que você já me pediu. Eu me lembro, e vai chegar o dia, vai chegar o dia que eu vou te mostrar. Eu me lembrei de você. De tantas lutas que a gente já enfrentou, e eu sei tantas que a gente tem para enfrentar, sempre pedindo graça a Deus. Uma das que mais nos feriu assim foi a esterilidade. Uma das que mais machucou a gente foi o fato de a gente já ter feito 3, inseminação, fertilização, e ouvir não de Deus, porque é muito ruim ouvir não de Deus. É muito difícil. E eu lembro que a gente sonhava tanto em ter um filho, tanto.
E quando a gente fez 10 anos de casado, a gente foi pro tudo ou nada. Sabe o momento do tudo ou nada? Quem já viveu um momento desse aí? Quando a gente fez 10 anos de casado, a gente foi fazer uma fertilização com o médico mais caro de todos, dos que a gente conhecia. Ele era famosão. E veio uma fé dentro de mim, irmão, porque eu falei, agora vai dar certo. Porque sem perceber, às vezes a gente coloca a fé em homens, é ou não é? Já era a terceira vez que a gente tentava. E eu falei para a bispa, agora vai dar certo, agora vai dar certo. 10 anos de casado, vai ser o selo, vai ser o nosso presente de 10 anos. Fizemos a inseminação e depois de 15 dias tinha que pegar o resultado do exame. E ela não quis ir, fez o exame, mas não quis voltar para pegar o resultado. E eu falei para ela, deixa comigo, deixa que eu vou. E fui pegar o resultado do exame. Irmão, nunca vou me esquecer desse dia. Tem coisa que quando a gente lembra até o cheiro, é ou não é? É ou não é? Fui lá na clínica, pegar o resultado do exame e adivinha? Estava escrito indeterminado. Irmão, eu dava pulo de alegria desse tamanho, irmão. E eu voltei para casa com tanta felicidade, tanta felicidade. Passei na floricultura, comprei um buquê de rosa. E já falei para a vendedora, me dá um buquê de rosa, que minha mulher está grávida, me dá um buquê de rosa. E eu falei, parabéns, papai. Eu falei, Passei numa loja, comprei um macacãozinho de bebê. Morava num apartamento e já desci do elevador com o celular ligado, gravando. E entrei em casa e falei para ela, você está grávida, parabéns. E ela começou a chorar e eu comecei a chorar. E a gente se abraçou e a gente pulou e eu filmando. Dei um buquê de rosa, ela abriu o macacãozinho, a gente chorou. E quando a emoção passou, ela falou para mim, deixa eu ver o teste escrito positivo, que é o sonho da minha vida. Eu falei para ela, calma que está escrito indeterminado ainda. Mas não há de ser nada, porque o médico falou que é só repetir em 24 horas que a gente pega o positivo. E 24 horas depois eu fui lá pegar o novo exame. E estava escrito com todas as letras, negativo. Entrei em casa arrasado. Ela jogou o buquê de rosa no lixo. Ela rasgou o macacãozinho. Eu lembro da cena, ela rasgando. Ela rasgou o macacãozinho. E a gente excluiu o vídeo. Eu fui fazer a obra de Deus, desci, peguei o elevador, desci para a garagem. Quando eu entrei no carro, eu ouvi uma música que até aquele dia eu nunca tinha ouvido. E desci com muita vergonha de falar para você qual era a oração que eu fazia, mas naquele dia eu fiz. Eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, eu vou continuar pregando, eu vou continuar liberando palavra profética para todo mundo, mas eu queria que o Senhor soubesse de uma coisa. Eu não acredito mais. Eu tenho muita vergonha de te dizer que eu falei isso para Deus, mas eu falei. E eu desci falando para Deus, Deus, eu não acredito mais no Senhor. Quando eu entrei no carro, eu liguei a rádio e estava tocando uma música. Eu pedi perdão e eu chorei muito dentro daquele carro. Pedi perdão para Deus, pedi perdão. Eu falei, Deus, me perdoa dessa besteira que eu falei. Me perdoa desse horror que eu te falei, Deus. E eu vou continuar crendo. Mas aquele dia nós fizemos um voto dentro de casa. Sabe qual era o voto que nós fizemos dentro de casa? Dentro dessa casa não se fala mais de filho. Dentro dessa casa não se fala mais de sonho de engravidar. Dentro dessa casa acabou esse assunto. A nossa família nos apoiava muito, era bonito de ver. Do lado da minha sogra e do meu sogro, eles falavam assim, não, meu sogro falava, não quero ter neto não, já curti demais minhas 2 filhas. Mas era só para proteger a gente. Do meu lado, meu pai e minha mãe, meu pai falava assim, não, eles não têm tempo para ter filho não, eles trabalham muito na obra de Deus, eles não podem ter criança não. Mas era só para proteger a gente.
E a gente fechou o coração. Mas um dia, 3 anos depois, quando a gente fez 13 anos de casado, um dia eu chego em casa, eu tinha atendido o dia inteiro na igreja, era umas 5 da tarde a hora que eu entrei em casa, no mesmo apartamento. E na hora que eu entro na sala de casa, a bispa está com uma caixinha assim, e eu fiquei feliz da vida, porque eu estava morrendo de fome e eu achei que era esfirra. Eu falei, que delícia, ela já comprou esfirra, que bom. E quando eu entrei em casa e ela me deu a caixinha, eu falei para ela, você adivinhou? Porque eu estava morrendo de fome. E ela falou, abre. E quando eu abri, você sabe o que era, né? Quando eu abri era um macacãozinho. Quando eu abri era um teste de gravidez. E quando eu abri era o dia que Deus estava dizendo, eu me lembrei de vocês. Eu me lembrei da oração que vocês deixaram de fazer. Eu me lembrei da oração que vocês deixaram de fazer. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, eu me lembrei de você. Eu me lembrei de você. Eu me lembrei de você. Hoje Deus te colocou aí. Hoje Deus te colocou aí, ouvindo essa palavra, porque Ele está dizendo, eu me lembrei de você. Eu me lembrei de você. Eu me lembrei de você. Aleluia! Aleluia! Eu me lembrei de você. Rabalabaxeia, rabalabaia. Aí, Gênesis 41, no verso 14. Aleluia. Aleluia. Gênesis 41, 14. Lê você. O copeiro esqueceu de José. Deus esqueceu? Uma mãe pode esquecer de um filho que amamenta, mas acaso Deus pode esquecer de você? Responde para mim. Deus pode esquecer de você? Deus esquece de você? Então lê o verso 14, vai. 1, 2, 3 e já. Aleluia. Aleluia. Faraó está mandando te chamar. José, que foi? Faraó te chamou. Manda ele esperar um pouco, que eu vou me barbear, que eu vou trocar de roupa, porque uma certeza eu tenho, para essa prisão eu não volto nunca mais. Manda ele esperar um pouco. Por quê? Porque eu vou me barbear, eu vou trocar de roupa, porque existe um até aqui de Deus para toda tempestade que você enfrenta. O Espírito Santo de Deus está liberando uma palavra aqui hoje, e Ele está dizendo, existe um até aqui para toda tempestade que você enfrenta. Existe um dia que Deus manda te chamar. Existe um dia que Deus se lembra de você. Existe um dia que tudo muda. Existe um dia que Deus te levanta para dizer, eu estou mudando tudo. Eu estou mudando tudo. Ah, bispo, será que para mim ainda dá tempo? Deus só precisa de um dia. Deus só precisa de um dia. Tem alguém aqui para receber? Em um dia, Deus vai mudar tudo. Em um dia, olha o que Deus está falando comigo e eu libero sobre a tua vida. Em um dia, a tua casa é salva, teu marido está aqui com você, teu filho se converte. Em um dia,
Deus te apresenta o teu marido, Deus te apresenta a tua esposa. Em um dia, esse contrato se fecha na tua vida, essa porta se abre na tua vida. Em um dia, Deus te libera essa cura. Em um dia, muda tudo. Em um dia, muda tudo. Deus não precisa de tempo longo. Deus precisa de hora certa. Deus não precisa de José, Faraó está mandando te chamar, depois você vai fazer um curso para aprender a ser governador, depois nós vamos ver como é que vai fazer. Não, Faraó está mandando te chamar, faz a barba, porque ainda hoje você se torna governador da terra do Egito. Faraó está mandando te chamar, eu só preciso de um dia, eu só preciso de um dia. Ô bispo, eu acho que para mim não tem mais chance. Lembra de um cara que fez tanta presepada na vida. Lembra de um irmão que um dia nós vamos encontrar ele no céu, e vai ser muito legal o dia que a gente encontrar ele no céu. Ele fez tanta presepada na vida, ele fez tanta coisa errada, 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 que ele foi sentenciado a morrer como um maldito, porque essa era a sentença de quem morria na cruz do Calvário, era maldito. Ele foi sentenciado a morrer crucificado. Só que Lucas 23, no verso 42, quando ele está pendurado na cruz do Calvário, e talvez o inimigo diga para ele: agora não tem mais chance para você, agora acabou a tua história, agora já era para você, tarde demais. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: nunca é tarde demais quando Deus decide se lembrar. Aleluia! Nunca é tarde demais quando Deus diz: eu lembrei de você. Agora já era. Então ele disse, pendurado na cruz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Será que ainda dá tempo, irmão? Quem acha que dá, levanta a mão para o céu. Você está muito crente para o meu gosto. Quem acha que ainda dá tempo, levanta a mão para o céu e dá um grito. É sério? E por que você acha que não dá tempo de Deus mudar a tua história? E por que você acha que não dá tempo de Deus abrir essa porta na tua vida? E por que você acha que não dá tempo de Deus te levantar e te fazer feliz nessa terra, meu irmão? E por que você acha que para você não dá tempo? Aqui, ó, era ele numa cruz. Era o tempo dele aqui na terra acabando. Ele olhando para Jesus e dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dá tempo? Então lê o próximo versículo bem forte. 1, 2, 3 e já vai. Aleluia! Lembra! Aleluia! Oh Deus! Lembra, Senhor! Lembra, Senhor, e faz mais uma vez. Oh meu Deus! E saber que a vida é. Lembra, Senhor! Lembra, Senhor, chegaste o teu amor. Lembra, Senhor! De mudar, te sentes por Lembra, Senhor! teus pecados. Lembra, Senhor! E faz mais uma vez. Lembra, Senhor!
Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Lembra, Deus está te lembrando hoje que Ele lembra de você. Ele não esqueceu. Deus não esqueceu. Começa a falar com Deus no teu lugar. Nosso campus online, o nosso desejo é abençoar a tua vida, chegando aí até onde você está, em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. O que eu espero de verdade é que essa palavra tenha edificado a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que você continue se alimentando da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para você nos ajudar, você pode, é claro, colaborar com as nossas frentes assistenciais, com todos os projetos da nossa igreja, através desse QR Code, sendo um parceiro do nosso ministério. E você também pode nos ajudar com o simples fato de deixar um like aí nesse canal, porque quanto mais engajamento tem aqui nesse canal, mais longe essa palavra de Deus chega. Então eu espero que você não só seja abençoado, mas ajude essa bênção a chegar a outras pessoas também. Deus te abençoe, foi bom demais estar com você aí do outro lado.